E aí, gente linda, gente boa, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gema da Ilha. Eu sou o Rodolfo, proprietário artesão, e hoje eu trago o processo de entalhe de uma coruja. Essa coruja ficou bem linda, quem viu ela pronta lá no Instagram viu, e aqui no YouTube eu trago o processo mais completo de fabricação dela, tá? Nós começamos aqui com o corte da parte externa da coruja, fazendo um corte com arco de serra e a serra espiral, certo? Então, feito o corte da parte externa, eu estou delimitando as asas. Então, aqui fazendo os detalhes para que posteriormente fique mais fácil de ver onde as asas estão. Uma vez que a parte impressa do papel vai sair e eu precisarei ter uma ideia melhor. O acabamento das partes mais internas, onde eu não consigo chegar com a serra, eu fiz com a faca de entalhe, é a faca de detalhes. E nesse momento, que é o passo mais importante, é delimitar as linhas da coruja para que a gente consiga colocar que vai mais para o fundo do que vem mais para frente, dando a ideia do desenho em 3D. Então essa parte estou delimitando todas as linhas do papel que está impresso sobre a madeira. Vale lembrar que as suas facas de entalhe precisam estar bem afiadas, uma vez que uma faca afiada ela colabora com o seu trabalho e é mais seguro também, porque você precisa fazer menos força. Delimitada as linhas, eu comecei a jogar a parte da asa para o fundo, porque é a parte mais longe que precisa de mais entalhe. Então, com as linhas já delimitadas, eu consigo passar a goiva, tirando esses excessos e fazendo o primeiro nível de entalhe dessa peça. Quanto mais madeira a gente tiver para tirar, mais impressão de 3D a peça vai ter depois de finalizada. Então, esse é um detalhe que é importante você se programar na hora que começar o entalhe, certo? Quanto mais distância do ponto final, do ponto de trás para o ponto da frente, mais impressão de 3D a peça vai ter, ok? Mesmo que essa peça aqui seja uma peça entalhada em 2D, certo? O 2D que eu quero dizer é, a parte de trás dela não vai ter o detalhe das asas, porque é um pingente, então a parte de trás vai ficar em contato com o corpo. Aqui eu estou tirando o excesso da madeira para poder continuar o entalhe, e é por isso que eu fiz a delimitação das asas, das pontas das asas, justamente porque o papel nesse momento ele saiu. Então, para eu ter uma ideia melhor de como vai ser entalhado posteriormente, eu fiz aquela ondulação na ponta das asas e também do rabo da coruja. Aqui com a faca de detalhe, vou delimitando a parte dos pés, e a parte dos pés é muito importante, porque é o que vai dar mais impressão, porque é o primeiro nível de entalhe, que a gente vai ter o primeiro nível sendo os pés e a face da coruja, o segundo nível vai ser o corpo da coruja e o terceiro nível as asas e o rabo da coruja. Então, nesses três níveis, a gente precisa definir bem para que tenha essa impressão de 3D e fique uma peça com um visual melhor. E posteriormente também você vai adquirindo uma experiência, uma visualização mental do que é a peça em 3D em si. Vale lembrar que as facas de trabalho precisam estar afiadas. E se você não sabe afiar, comenta aqui embaixo que eu trago um vídeo falando justamente, especialmente e exclusivamente sobre a afiação das facas e dos formões. Outro detalhe que eu sempre comento nos vídeos aqui é você conhecer as ferramentas que você está utilizando e o seu contato, a sua relação com elas, porque cada um tem um jeito de fazer o entalhe, cada um tem uma força para colocar em cima da ferramenta. Então, a sua relação com a ferramenta é a parte mais importante do trabalho, para que ele seja feito em segurança e tenha um resultado legal. Aqui nesse momento eu estou alisando as asas para que eu consiga visualizar melhor o que eu preciso tirar de excesso de madeira e também para auxiliar no processo de lixamento, tá? E esse é mais um ponto que é importante ressaltar, a importância da faca, do seu formão estar bem afiado. Ele colabora com o lixamento depois. Você vai precisar usar menos lixa e vai ter um resultado melhor. Agora com um formão de 2 milímetros de palma, eu estou tirando os detalhes do pezinho da coruja. O pezinho ele vai ficar bem ressaltado,
bem para frente, como eu disse, é o primeiro nível. E é a parte mais importante que requer muito cuidado, porque se você colocar muita força na hora de tirar, desbastar a madeira nesse primeiro nível, é possível que quebre e aí você precisa mudar toda a estrutura da peça, tá? Aqui, tendo o desenho em mãos, eu fiz a delimitação das três camadas de asa da coruja, aquela que vai em contato com o corpo, a segunda camada de penas e a terceira camada de penas. Então, com a faca de detalhes, eu estou dando a diferenciação dessas três camadas de penas, como eu falei para vocês. Elas serão posteriormente entalhadas para parecer que estão sobrepostas. Então é importante você ter o desenho em mãos se é o primeiro projeto que você faz a respeito, porque com o tempo você aprende a entalhar. Eu gosto muito de entalhar penas, então eu já tenho uma certa familiaridade com a confecção de animais, de asas, enfim. Aqui eu estou delimitando de uma forma livre a parte das penas internas da asa da coruja. E esse é um processo bem delicado, porque vão ser retiradas pequenas lascas, como você pode ver agora, para dar a impressão de asa de fato e não ficar aquele desenho quadrado. Então, se você não tem uma ideia, mais ou menos, tenha o desenho em mãos, para que você possa visualizar melhor. Quando eu disse que é delicado esse momento, é porque saem pequenas lascas e se sai a mais, é um pouco difícil de retornar para o desenho original. Então, como vocês podem ver, as penas já estão formadas e as camadas também. Agora eu começo a delimitar as asas, parte da asa com as penas maiores. Lembra que eu comentei no começo da importância de ter aquelas ondulações? Então é nesse momento que elas auxiliam, porque você consegue visualizar exatamente onde estão cada pena, tanto da asa quanto do rabo. Então, dando aquela impressão de penas sobrepostas, você vai retirar sempre a parte de baixo em relação à parte de cima, como eu mostro nesse vídeo, nesse processo. Então, aqui a gente vai desbastando a parte de conexão de uma pena com a outra e dando a impressão de que elas estão sobrepostas. E isso para um entalhe dá muita diferença e é uma das coisas que fazem a diferença na hora de finalizar uma. Como você pode ver, já dá a impressão de asas sobrepostas. E agora a gente vai fazer o mesmo aqui com a parte de baixo do rabo da coruja. Lembrando que a pena central, pelo menos no desenho que eu peguei como referência, ela tem a pena que vem mais para frente. Então a pena central é a que vai ficar para frente e as laterais é a que vão ter a impressão de estar para trás. Nesse momento eu estou arredondando as penas das laterais e tirando o excesso para que fique bem visível qual pena está sobreposta e qual pena está para trás. A parte do olho, o olho vai ser bem simples, tá? Então eu tirei, desbastei a parte externa do olho e arredondei depois para ter a impressão de que o olho está ressaltado. Não trabalhei tantos detalhes justamente pelo tamanho da peça. Aqui eu estou passando e começando a parte de lixamento. As lixas que eu usei, elas partiram do grão 120, 180, 220, 330 e 600. Essa matemática por trás das lixas está aqui no YouTube. Tá? Nesse momento eu cobri a peça com água para que a madeira fique mais fácil de lixar depois e eu consiga com a faca tirar de uma forma mais fácil os excessos de madeira. A água faz com que a madeira ela arrepie todas as fibras que estão ali sobrando nos cantinhos. Então, para um acabamento, esse procedimento é bem importante. Como eu gosto de trabalhar com bastante detalhes, aqui eu estou fazendo a parte central de cada pena, dando aquela impressão de que tem aquele veio central da pena. Então, em cada asa da coruja aqui, eu fiz aquele risco central para que visualmente ele fique mais bonito e tenha um cuidado no detalhe. Eu sempre deixo para fazer esses detalhes depois da lixa 220, porque para fica mais fácil posteriormente com as lixas de gramatura maior. Então aqui, como vocês podem ver, todas as penas elas foram finalizadas, inclusive os detalhezinhos da ondulação da pena. Para finalizar os olhos da coruja, eu optei por finalizar com um pirógrafo, para realmente dar aquela impressão de que o olho está
com um brilho que está mais próximo de como seria o olho de um animal. E isso é apenas uma visão artística minha de como ficaria a peça terminada. Toda a parte circular do olho eu fiz com o pirógrafo e posteriormente eu fiz um detalhe de brilho do olho com uma caneta branca. Essa caneta eu já testei a tinta dela e ela não sai. A finalização da peça acontece com óleo de linhaça. Eu costumo passar o óleo de linhaça em abundância e deixar secar depois. Todo o excesso eu retiro com uma flanela. Então a peça ela tem aquele acabamento mais sedoso. Essa é a peça finalizada. Posteriormente eu colocarei o cordão. Se você gostou de todo esse processo, se você gostou das dicas que eu passei aqui durante o vídeo, deixa um comentário, deixa um like, porque assim você fortalece o canal, crescer bastante e me motiva a continuar trazendo vídeos desse estilo. Se você não acompanha o Instagram, o link está aqui na descrição. E se você deseja apoiar o canal, aqui embaixo tem a chave Pix, fique à vontade para doar qualquer quantidade. Muito obrigado por estar por aqui e até a próxima.